Olá, gente, tudo bem? Fátima Reis aqui da Empreendedoras do Brasil, um projeto que tem a missão de apresentar empresários que fazem a diferença no Brasil e no exterior. E meu bate-papo de hoje é sobre autoconhecimento e a ciência do eu. A minha convidada de hoje é uma mulher que tem feito realmente a diferença na vida de muita gente e eu tô chocada com tanta informação que ela já trouxe para mim, foi minha capa de setembro. Ela que é terapeuta integrativa e tem uma metodologia chamada Ciência do Eu. Fernanda Morales é a minha convidada de hoje. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui, eu com Fernanda Morales, ela que é terapeuta integrativa e mentora da Ciência do Eu. Querida, que prazer ter esse bate-papo com você. E ainda é autora, né? Escritora, que a gente vai falar também do seu livro aqui. Mas me conte, como foi que nasceu a mentoria Ciência do Eu? Porque você realmente há anos cuida de muita gente e essa mentoria você criou com acesso vitalício, que vai ajudar aquela pessoa que tem aquela dificuldade até de financeiramente estar todo mês, toda semana no terapeuta. Então, nos conte aí como foi que tudo isso começou. É isso, né? Obrigada pelo convite. Prazer, muito gostoso estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, esse movimento da ciência do eu, né? A ciência do eu surge deste lugar de que autoconhecimento não precisa ser difícil, não precisa ser algo que você use um bisturi, não precisa eliminar nada em você. E sim, conhecer e entender o seu manejo, o que você é, quem você é o suficiente, funciona. Então eu resolvi estruturar isso com alguns pilares. Eu trabalho com psicologia financeira, trabalho com comportamento, a neurociência, a biodecodagem e a medicina germânica. Tudo isso dentro da ciência do eu. Que é trabalhar o quê? Desde a sua pré-fecundação até o teu estado atual. Então, como você é, o seu perfil psicológico, herdabilidade, possíveis patologias ou não, feridas emocionais, movimentos de decisão. Como você decide, então, você precisa entender que lá dentro do ventre existe uma pesquisa, Fátima, que diz que você carrega traumas de corpos anteriores, 2 gerações anteriores a você. Então, tem muitas das suas decisões que são herdabilidade. A gente vai de avós e bisavós, né? Avó e bisavó, mãe, sua avó e bisavó. Porque, claro, se você carrega traumas de 2 gerações anteriores, elas também, né? Nossa. O que significa que você pode curar as próximas 2 gerações. Amém. Isso, né, é o bonito disso tudo, do estudo e da própria mentoria. Porque quando você entende que isso só está a favor da vida, você para de se combater. A ciência do eu é para que você não combata mais quem você é. Por isso os 4 pilares, né? O último deles é a rendição. A gente entra com esse movimento. Quem você é singular. Só a Fátima é como a Fátima, só a Fernanda é como a Fernanda. Não existe mais ninguém no mundo que tenha a mesma patologia que você, a mesma herdabilidade, o mesmo DNA que o seu. Portanto, a maneira que você funciona é só sua. Então, o primeiro pilar, singularidade. Depois disso, a gente entra em permissão. O que é isso? O que eu sou também é isso, mas não apenas isso. Então, eu pego muitos profissionais, muito empreendedor com trauma, e acredita que o trauma é ela. A pessoa se confunde, mensagem e mensageiro. Eu sou assim porque minha mãe me rejeitou. Não. Sua mãe pode ter te rejeitado e apesar disso, você está aqui também com uma ferida de rejeição. Mas não, você não é rejeitado. Existe uma ferida. Então a permissão é isso. Isso aconteceu comigo e eu também sou assim. A partir disso, dessa permissão e reconhecimento, a gente vai para um estado de redenção. Muito bem, se eu tenho uma ferida de rejeição, o que eu faço com isso, né? Eu sempre uso na mentoria que os rejeitados são as melhores pessoas para fazer negócios. As pessoas não sabem disso, mas ferida de rejeição dá um movimento de escapista. Então ele vem para você para negociar e vai embora. Não vai ficar por muito tempo. Por quê? Porque é o movimento dele entrar e sair. Antes que você o rejeite, ele vai embora. E quando a pessoa entende isso, ela coloca isso a favor dela. Então o final da mentoria é exatamente entender que quem você é funciona e a maneira correta de funcionar é a que você vai identificar no final. Então você para de combater a ferida da rejeição e usa ela a seu favor. Você para de combater um sintoma, usa aquilo a seu favor. E por isso eu coloquei a mentoria à disposição das pessoas na Hotmart, porque não, só no consultório eu não conseguia mais atender, né? O volume é menor e eu acredito exatamente nisso, que quanto mais o autoconhecimento fica acessível, mais fácil, né, e menos patologias a gente vai ter por aí, ou menos síndromes, de tantas pessoas querendo usar o bisturi para tirar a sua própria, né, uma própria parte sua. A ideia é, você é o suficiente. Quando a pessoa assim, é gordinha, aí ela se
tá se punindo, tirando algo do corpo que pode não fazer bem a ela, né? Porque as pessoas estão tão... Eu tava até vendo um dia desse, as pessoas se deformando porque tem que manter aquele padrão Hollywood. E justamente são os artistas que passam por isso, mas não só os artistas. O que isso tem a ver? Como pode ser resolvido? Porque assim, eu tô vendo pessoas bonitas que elas têm que entrar num padrão que assim, eu não posso envelhecer, e estão sendo deformadas e até se enfeiando, né? Sim, é umas coisas surreal. Isso tudo parte o quê? De trauma? É o quê? Sim, trauma, pertencimento, né? Nós nascemos com esse movimento de pertencer, né? Queremos andar em bando. Somos bichos. Trabalha a biologia do comportamento. Não tem como você trabalhar comportamento sem olhar para a biologia daquele corpo. Então, por biologia, nós queremos andar em bando. Nascemos de um homem e de uma mulher, ou seja, temos um clã para andar conosco. A partir do momento que eu começo a crescer, então, na infância, meu pai e minha mãe me dizem o que eu devo fazer. Quando eu viro adolescente, eu uso o meu clã, eu começo a achar o meu próprio clã e viro, então, a salvadora do mundo. Por ser salvadora do mundo, o que eu faço? Eu agora não preciso mais de você. E começo a mudar quem eu sou, pertenço a um outro clã. A partir do momento que eu também já acho que esse clã não é o suficiente para mim, eu tô chegando numa fase adulta. E na fase adulta há uma troca, né? Eu te dou e pego de você o que você tem. Só que se a gente brigar, eu volto para onde, Fátima? Para a infância. E começa tudo de novo. Olha que loucura. Porque eu deixo de trocar e começo a depender de alguém novamente. E na dependência eu vou de novo para um processo de querer mudar, encontrar o meu clã, e aí vai modificando o corpo. Para pertencer a um novo clã, para pertencer a um novo grupo. Então, a questão sempre é essa. Entender de onde você vem. Porque quando você realmente, de fato, entende isso, não há mais por que se mutilar tanto, né? Outra coisa é a questão da obesidade. Então, a pessoa que come, ela vai lá e faz um processo para tirar a gordura porque ela quer pertencer? Muitas vezes não. Muitas vezes ela, neste tempo, nesse processo, ela já entendeu o motivo dela se alimentar. Se ela não entendeu, e aí você vai ver isso, a pessoa passa por um processo e engorda novamente. Se ela já entendeu, o corpo dela não precisa mais produzir aquela célula para ela ficar gordinha, né? Ou para ele ficar gordinho. Mas sempre é por quê, né? A razão de tudo. A obesidade é o efeito. A causa é um outro lugar. O pertencimento é um efeito. A causa é um outro lugar. Nós buscamos pertencer. E por quê é que precisa ser entendido. É um porquê, assim... Realmente, autoconhecimento é tudo, Fernanda. Quando eu comecei a entender muitas coisas, eu já não tinha mais esse problema de gastrite, as dores de cabeça, né? Porque tudo faz parte do corpo, né? Sim. Descobri agora a perimenopausa, né? Então, assim, muito bom. É muito louco, viu? Agora é hora de cuidar da tireoide. Né? E a minha mãe teve problema, então eu acompanho já, acho que desde os 20 e poucos anos, vou fazer 48 agora. Então, assim, toda essa questão do autoconhecimento realmente é importante, porque quando eu soube que eu estava na perimenopausa, eu comecei a mudar o comportamento e não me estressar tanto, que eu já sabia por quê. Então, isso vai acontecer e tudo bem. Aí eu fui saber das deficiências, né, que a gente tem de hormônios e tal, de vitaminas. E aí fui lá, então assim, a gente tem uma irritabilidade do nada, assim, que eu não tinha TPM, não tinha nada disso. Agora a cólica sempre foi uma pessoa de ter. Então eu tô trazendo a minha até pra você, até esclarecer pro pessoal. Olha que é que bom. Legal, né? Cólica eu sempre fui uma pessoa de ter. Não. Eu tive. O corpo não nasceu pra ter cólica, pois né? Me explique. Mas existem conflitos ali, certo? Ser mulher não é tão seguro assim quanto nós gostaríamos que fosse, e a espécie. Né, desde sempre, né? Então, lá nos tempos primórdios, antes, né, vamos falar dos dinossauros, né? Quando aquilo tudo acontece, quando nós começamos a caminhar, ficar em pé, então há os primeiros macacos, né? E, gente, acreditem no que vocês quiserem, né? Existe a biologia do corpo, então, para que a gente começasse a caminhar, precisou o quê? Ir caçar. Então, o seu corpo e o meu corpo dependia de que alguém fosse caçar e voltasse vivo para dentro de casa. Há uma tensão na espécie, né? De que a comida volte para a caverna ou para dentro de casa, enfim, e a gente fique seguro.
Senão a minha espécie está em risco. E onde é que a nossa espécie sente isso? No útero. O útero é o primeiro ninho de um bebê, de uma pessoa, de uma espécie. Então, a cólica, ela tem esse lugar de interno. O meu útero, meu ninho está desprotegido. E por isso muitas mulheres sofrem ou sentem esse sintoma, porque o ninho onde ela está inserida... E, gente, isso aqui é o Brasil. Sim. A gente está vivendo aí muito tempo, né? De que as mulheres são, sim, chefes de família. Que, né, o ninho está desprotegido. Sim. E a cólica vai acontecer. A perimenopausa, temos baixa de hormônio, irritabilidade. Não, nós temos um sistema de defesa. Porque neste movimento, você não vai mais produzir o bebê. Né? E nós nascemos para quê, gente? Para sentir prazer, ponto. Né? A gente quer estar seguro e ter prazer. Bom, eu não posso ter mais bebezinhos. E o meu órgão, que é o meu ninho de proteção desse bebê, ele entra o quê? Numa certa falência. Então, o meu corpo começa a conflitar. E por isso a tal da irritabilidade. E por que a tireoide? O órgão do tempo. Tá faltando tempo para nós agora. Vamos correr com o tempo, porque o tempo já passou. Então, muito desequilíbrio de tireoide quando a mulher está entrando na menopausa. Mas se ela entende que tá tudo bem, o tempo é o tempo certo, né? Que o seu ninho está protegido. Há um tempo que você vai sim ter bebezinhos e não. Então, o processo terapêutico e autoconhecimento eliminaria muitos dos sintomas. Né? Ou convidaria esses sintomas para que você se entendesse mais, ou a mulher ou o homem se entendesse mais. Não há conflitos. Só que a gente não para, né? O piloto automático é o grande causador disso tudo. Mas você trouxe uma coisa que eu tô trazendo aqui, viu? Eu tive lá atrás, né? Porque depois que eu comecei a usar o DIU, o anticoncepcional, como tratamento, porque uma médica disse para mim, Fátima, você tem que usar um anticoncepcional por tratamento, porque você tem anemia por causa disso. E isso, eu acho que veio da minha mãe, porque minha mãe tinha, minha irmã não teve. Minha irmã não sabe o que é cólica. Você é a primeira filha? Sou a segunda. A segunda filha. E a irmã é? Minha irmã é um ano só mais velha que eu. Mas ela é a primeira filha. A primeira filha. Então, na medicina germânica, a gente entende um quadro de grade de lealdade. Legal. Que a gente chama. Primeiro filho torna aquele homem e aquela mulher pai e mãe. Apenas. A função do primeiro filho é essa. A função do segundo filho é levar o clã adiante. Que coisa. E fui a única que não teve filho. E aí ela tem o quê? Cólicas. Porque o ninho precisava reproduzir. E você entra em conflito. Há uma justa razão para todas as coisas. Que coisa louca, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui sobre a lateralidade, né? Então você tem lá a sua lateralidade. Lateralidade biológica direita, que não é, gente, motora. Biológico direito da mulher é uma pessoa de ninho, que vai proteger os seus, que vai proteger. E se precisa ir para fora, vai para um PET hormonal, que a gente chama. Por isso você tinha muito sangramento, por isso precisava usar um DIU ou um anticoncepcional, ou seja, precisa de um terceiro neste movimento, porque você está fora da tua energia de base, que é cuidar do ninho. Então você precisa ir para fora, cuidar de trabalhar, fazer dinheiro, essas coisas. O corpo começa a fazer o quê? Fátima, você está fora do nosso lugar. Não dá para você ficar aqui. Se você ficar nesse movimento de fazer um movimento externo, seu corpo vai adoecer. Mas você não conhecia isso. Você vai lá e intervém com o hormônio e chega a entrar em PET hormonal. Fora da energia, você fica funcional, né? O corpo está funcionando, mas internamente isso depois vai ser compensado. É da natureza. Que coisa louca, nunca ouvi isso. Nunca ouviu falar. Isso é nova medicina germânica e biodecodagem. No Brasil, explique um pouquinho sobre essa no Brasil, desde a década germânica. de 80. A medicina germânica trabalha com patologias como mais tempo de vida. Não como um problema, desde que você entenda por que aquele comportamento está acontecendo, né? Então, eu acabei de dizer aqui, né? Você vai lá e intervém no teu sintoma, mas não foi se entender, né? Depois, quando vai chegando numa fase de um adulto para uma mulher que vai deixar de reproduzir, você começa a se entender. Você fala, puxa vida, agora eu tô entrando na perimenopausa, deixa eu fazer um autoconhecimento, deixa eu me entender um pouco mais. Não é porque vai parar de ter cólica, é porque você começou a ter entendimento de quem é você. A nova medicina germânica trabalha desde a pré-fecundação. Quais são as programantes biológicas que esse corpo tem para ter X patologia? Então, o que eu estou te contando aqui há uma programante, ela é a segunda filha. Há uma programante, ela precisa reproduzir para poder ter um ninho. Ela não está fazendo isso, o corpo vai adoecer, entende? Há uma programante biológica, a gente passa sozinho. É um trauma, uma cena que você viu na solidão.
Não tinha com quem dividir aquilo. Ele vira um drama pra você. Porque você não consegue resolver todas as coisas. A gente pequenininho não consegue resolver todas as coisas. Então aquilo vira uma programante. Toda vez que o seu cérebro identificar aquela imagem, você vai sentir a mesma sensação e o seu corpo vai ou produzir mais células, ou deixar de produzir mais células, ou você vai ter um estreitamento, ou você vai ter, então, o que a gente chama de osteoporose, eu queria falar desmanche, mas vou falar isso, porque a palavra que vem aqui agora, você vai desmoronar, vai entender que aquilo não é mais o suficiente para você e começa a ter a sua desvalorização do corpo. É assim que a gente funciona. As células são maravilhosas e a medicina germânica entendeu isso. Todo corpo tem sintomas para dar mais tempo de vida. Dr. Hammer é quem descobre isso e ele estuda os pacientes de câncer e vai entender por que alguns têm ou não X nódulos ou em tal lugar, quais são os tecidos que inflamam ou não, para que aquela patologia viesse a se desenvolver. E ele percebe que quando o comportamento daquele indivíduo é entendido, a patologia, ela tem uma outra saída. Então, você vê, eu falei assim, eu até os 40, se não casar, não vou ter filho. Não vou ser mãe solo, porque eu tive pai e mãe. Meu pai morreu, eu tinha quase 10 anos, que a gente é daqui, né? Meus pais são baianos, mas eu e meus irmãos somos daqui. Minha mãe resolveu voltar pra Bahia, e foi a melhor coisa que ela fez, porque foi uma infância maravilhosa. E quando foi em 92, minha mãe casou de novo. Então, meu padrasto... Então, eu tinha, mas sempre minha mãe foi minha referência. Acho que é porque ela foi mãe, né? Muita gente critica, não. Mas realmente... Ela fez a função, né? Fez porque meu pai não existia mais, né? Deixou de existir. Então, você veja, de 92 a 2019 eu vivi em Salvador. Então, e de lá para cá, você vê quantas descobertas, né? Sim, porque sim, já que eu trabalho em busca do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, me ajudou muito. Sim. Porque a gastrite, porque as dores de cabeça. Sim. E fui como é que fala, meu marido? Eu vou em todos os médicos para saber por quê. Sim, sim. E aí as dores de cabeça era por questões do ouvido e a garganta, a depender essa mudança de clima, enfim, que eu não sei se é só isso, que você nunca é, né? E aí, é interessante que aí, quando eu vi a perimenopausa, que diz que é um dos sintomas também, eu já não me estressava mais. Eu digo, não, é isso aí, vai passar. Sim. Interessante como as dores de cabeça não são como antes eu não saber do que era. Gente, quando descobre ajuda, é isso, doutora? Olha que interessante, né? Eu não preciso chamar de doutora não, viu? Fica tranquilo aqui. Quando uma mulher é mãe, muitas chegam no consultório com muita enxaqueca e depois de se tornarem mães, deixam de ter a enxaqueca. Olha que coisa mais interessante, né? Porque elas vão para a energia de base delas, como eu acabei de dizer. Quando você está fora da tua energia de base, então você precisava cuidar do ninho, você não podia ocupar esse lugar, o seu corpo compensava com sintomas. Vai doer a cabeça, vai doer o ouvido, cabeça, gente, direito, esquerdo, né? Entrada, direito é o lugar de entrada, saída é o lugar esquerdo, sempre vai ser assim. O seu corpo recebe informações, primeiro você precisa sentir. A energia mais forte que tem no nosso corpo é a emoção. Então, primeiro você sente aquilo, depois você vai tentar entender o que você está recebendo de informação. Então, órgão de entrada, senti uma certa dor na minha cabeça. Por quê? Porque ou não estou conseguindo entender o que eu estou vendo, ou não quero deixar ir embora o que eu estou vendo. Porque eu estou fora da minha energia de base. Quando você vai chegando numa certa idade, tanto faz o que você viu ou não é? Você já não se importa mais. Então, não é que você tem dor de cabeça menos ou entende que a irritabilidade faz parte de um sintoma da perimenopausa. Você já mudou o teu modelo de vida. E isso é que está trazendo um sintoma menos ou mais intenso. Sim, aí o que eu falei, que acabei perdendo, que é uma coisa, memória. Memória a gente tá aqui, tem que tomar cuidado para não se perder, que a memória a gente tem que pegar. Que tem hora... Eu disse, se até os 40 eu não casar, eu não vou ter filho. Não vou ser mais solo, porque eu tive pai, mãe e padrasto. Aí eu casei com 41. Então eu disse, Senhor, eu sou cristã, sim, também. Apaixonada por Jesus. Eu disse, se eu não tiver até os 42, tá tudo certo. Eu usava anticoncepcional, parei, não tive, quando foi nos 42, não veio. Eu digo, Senhor, agora eu tenho receio de ter filho. Porque as duas médicas falaram, Fátima, tem um risco de vir com síndrome, e algumas pessoas próximas a mim tiveram, depois dessa idade teve, pode não ter acontecido comigo, mas eu digo, se o senhor for para eu ter, o senhor vai botar no meu coração para eu ter. Não tive. E aí uma amiga minha fala assim, com muito carinho, ela fala assim, Fátima, você pode não ser mãe,
biológica. Mas isso. você tem um negócio de cuidado com os seus amigos, com sua família, com seu esposo, que isso já é um que Deus disse. Você não vai ter filho biológico, mas você vai... Exato. Já consegue cumprir a energia de base. Né? No entanto, o seu corpo demorou para perceber isso. Né? Porque até os seus 30, 40 anos, você ainda não entendia que era isso. Estava cumprindo um lugar. Veja, meu pai vai embora quando eu tenho 10 anos. Quando eu tenho 20 anos, eu tenho um grande conflito. Pode saber que você teve um grande conflito de perder quando você tinha 20 anos de idade. Porque aos 10 está programado. Você sofreu um trauma na solidão. Não, Fer, todo mundo sentiu a falta do meu pai. Não, cada um sentiu de uma forma. Isso é a singularidade. Este trauma, ele vai se manifestar com 20 anos e depois com 40 anos. Sério? Sim. É bonito assim, o nosso corpo é maravilhoso, gente. É louco, né? Mas Deus faz tudo perfeito, né? Essa é a grande questão. O meu trabalho é exatamente isso. Deus não errou no projeto. Não, com certeza. Não tem nada de errado com você. Talvez você não entenda como funciona. Não entendia, né? Agora eu tô entendendo. Né? Mas quando você começa a entender, você percebe que não tem erro. Não tem erro, gente. Certa vez eu estava numa palestra, foi muito interessante. Quando eu comecei a dizer isso, eu falei, gente, Deus não errou no projeto. Talvez a gente precisa manejar isso de uma maneira diferente. Entender. Mas caso você acredite que Deus errou num projeto e você tenha um e-mail de Deus, manda um e-mail para ele. Eu falei isso, caiu o luminário assim, pá! Eu falei, viu? Deus não errou no projeto. E ele tá mandando avisar aqui, ó, que tá tudo bem, que ninguém mande e-mail pra ele que tá tudo certo. Enfim, brincando aqui. Mas quando você entende que aos 20 anos vai vir um trauma e que aos 40 vai vir novamente, aí você vai se casar, porque afinal de contas a minha mãe já se casou e eu tenho liberdade para casar novamente, não, né, posso deixar a minha mãe porque ela já está protegida, você busca o ninho. Talvez agora eu possa ter filhos. Talvez agora que eu já deixei de cuidar de todos os meus, eu possa cuidar de alguma coisa minha. Mas por alguma razão, que a gente não sabe, só o teu clã que vai dizer, o bebê não veio. Se o bebê não veio, você deixou de ser mãe? Não, você cumpriu da mesma forma a proteção do ninho. Tenho certeza que seu telefone tá aí hoje, que se alguém, qualquer um ligar aqui, você vai parar e vai lá cuidar deles. Mesmo com tanta maturidade, sim. Porque da natureza dela, ela precisa cuidar. Se ela não fizer, ela vai adoecer. E tá tudo bem com isso. Que barato! Não, você disse... Essa ligação que eu tenho com a minha mãe é muito forte, né? E interessante. E ela fala assim, você é meu chaveirinho. Ela tá chegando amanhã aqui, né? Vai passar um mês com a gente. Que gostoso. E interessante que eu sou a do meio, né? E aí tem meu irmão ainda, que tem 10 anos. A diferença da gente são 9 anos, eu pra ele. Uau. E... É isso mesmo? Ele vai fazer... Eu vou fazer 48 e ele 39, ele fez agora. A gente é tudo no mesmo mês. Então, assim, ele é o nosso caçulinha. Eu lembro... é bom que eu tô trazendo minha experiência pra não estar botando outra pessoa, né? Que aí eu tô falando de mim, tá tudo bem. Que quando ele nasceu, eu lembro que o doutor Nelson falou, ela tá com ciúmes, porque ela foi por 9 anos. A única, aliás, 9 anos. Não, último bebê. Não, ele nasceu, eu tinha 7, né? Ia fazer, né? Porque aí tem o primeiro ano dele, né? Você ia fazer 8, 9. Eu tinha 8. Eu tinha 8, ia fazer 9, aí ele nasceu. Aliás, nasceu, eu fiz 9. E eu disse não. E depois a gente vai entender que é. Sim. E quando falaram isso, você vê que até os 10 anos a minha irmã cuidou mais dele. E depois dos 10, eu me liguei mais a ele. E é meu xodó. Sim. A primeira filha. Qual é o papel da primeira filha? Transformar aquele homem e aquela mulher em pai e mãe. Certo? Quando chega o último bebê, o que faz o primeiro filho? Cuida do último bebê. Porque ela está conectada com o movimento do pai e da mãe. A segunda criança precisa levar o clã adiante. Não está muito preocupado com quem acabou de chegar. Então, queremos saber se nós conseguimos ir para frente. Quando você já está segura com isso, você pode olhar para quem acabou de chegar. E aí ele vira o seu parceiro. Você já está segura. Essa criança já tem 10 anos, você já tem 20, a gente já está tudo bem, a gente já sabe. Aí agora eu posso cuidar de você também, porque aí é a tua energia de base, mas não é esse lugar, é gostoso demais, né, entender isso é libertador. Foi uma sessão terapêutica aqui. A gente se sente, fala, cara, não tem nada de errado, gente, tava tudo bem, eu aqui o tempo todo, né, fala, a pessoa chega lá com ferida de abandono, fala, gente, é uma excelente pessoa para cuidar de alguém. Esse eu nunca tive, doutora. Ferida de abandono é o dependente. O dependente numa função de cuidar de alguém é excelente, porque ele sabe quando alguém vai embora. Ele antecede. Como ele já ficou para trás, ele se antecede a isso.
E aí, o que ele vai fazer? Põe essa pessoa para cuidar de um call center, para você ver o que vai dar. Vai dar super bem. Põe com o gerente de equipe de balcão. Ele vai cuidar de quem vem ali. Só que a gente faz o quê? Não use a sua ferida do abandono, você tem um problema. Aí a gente começa a tentar eliminar uma pulsão de vida. E você acha que tem alguma coisa errada com você, porque você foi abandonado. Na verdade, você seria um excelente cuidador. Então, para de gastar energia contra quem você é e começa a usar isso a seu favor. A ferida da traição. São excelentes líderes. Olha só, vamos falar daqui a pouco sobre esse tema, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, estamos aqui de volta. Eu com Fernanda Morales, ela que realmente, com a ciência do eu, tem transformado vidas, inclusive a minha aqui, que várias descobertas, já fui para terapia, mas hoje várias descobertas com ela, e vou ver essa ciência do eu, viu? E acesso vitalício, gente, vai ajudar muita gente. Fantástico. Bem-vinda. Então me fale aí desse negócio das feridas, da traição, da humilhação e da injustiça. Então, eu estava dizendo, a ferida da traição, o que acontece? É um excelente controlador, é um excelente líder, ou um excelente controller numa empresa. Por quê? Porque ele vai olhar todas as informações para não ser traído. Mas acontece que a pessoa que tem a ferida da traição, ao invés de concentrar isso com uma pulsão de vida, quer eliminar isso que está dentro do corpo dela, faz parte de quem ela é. E aí ela passa o resto da vida tentando não ser controladora. Ao invés de colocar isso como uma energia positiva, coloque isso a seu favor. Talvez, se a gente manejasse o que somos de uma maneira positiva, a vida seria muito mais leve. Tantas pessoas com burnout aí, enfim. A outra ferida, a injustiça. Essa é a minha ferida. Essa eu posso falar de carteirinha, rigidez. Né? Eu até por muito tempo fui dançar flamenco para manter o corpo na rigidez. Entendendo quem eu sou, hoje eu já sou muito mais tranquila. Sei que eu vou fazer alguma coisa e vou procurar a perfeição dela. É o jeito que eu sou. E o que eu faço isso? Me concentro nos estudos. Como eu preciso entender mais, como eu preciso ter mais essa questão de perfeição, eu gosto da ciência. Eu vou para os números. Então, meu lugar. Mas se eu não entendesse isso, se eu não entendesse que essa perfeição pode ser concentrada em alguma coisa, eu ia passar o resto da minha vida sem entregar nada. Porque tinha que estar perfeito. Perfeito. Então, utilize isso, a energia está aí dentro. Por que eu explico isso, gente? Vamos lá. As feridas, elas são instaladas desde a pré-fecundação até o teu 2º ano de idade. Naquele momento da vida, você não sabe o significado das coisas. Até o 7, é isso, doutor? É. Mas você não sabe o significado. Até o 7 é a primeira infância. Doutora da ciência, do eu. Até o 7, você tem lá a sua primeira infância, mas as feridas, elas são instaladas até o 2º ano. Ou por alguém do mesmo sexo que o seu, ou do sexo oposto, dependendo da ferida. Mas vamos lá, você não sabe o significado de rejeição. Ela está no ventre. O que você sabe é, aquele corpo, quando passa por isso, o corpo da mamãe, quando passa por isso, libera X química no meu corpo. E depois que eu nasci, eu vou buscar a mesma química, porque aquela química é energia de vida, não de morte. Eu não morri. Eu nasci. Então, querer eliminar alguma coisa que faz parte do teu processo de vida é fazer o quê de novo? Tentar combater você mesmo. E você não entende isso, porque você passa o resto da vida acreditando que há um erro pela ferida da rejeição, há um erro pela ferida do abandono, há um erro. Não, não há um erro. O que existe é o significado que damos para aquilo. Depois, quando você cresce, você vê a mamãe dizendo isso sim, isso não, né? Ai, minha mãe, né? Eu sempre fui muito... Impulsiva? Eu sempre fui muito livre, né? Então, tem que subir, tem que descer. Eu sempre fui muito livre mesmo. E minha mãe Subir em árvore? Em tudo. Também. Então, ok. Desce daí, Fer. Menina, tá vendo? Olha o que ela tá fazendo. Ela não tem medo. O desce daí da minha mãe é um limite, certo? É uma certa injustiça pra mim. Por que eu não posso subir ali, certo? Mas pra minha mãe, tá vendo? Ó, ela não tem limite. É orgulho. Né? Olha só essa menina, ela é destemida, ela é isso. Mas aquela criança está identificando aquilo como, posso descer ou não. Mas eu não vou parar. Porque o significado disso vem depois do que eu passei. Biologicamente, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando. Se eu não parar, eu vou continuar na minha vida tentando. E não vou achar que isso é injustiça. Mas quando alguém me conta que a minha mãe não deixava eu subir porque ela estava tentando me controlar e isso não é justo, eu dei um significado para aquilo.
Tá, E aí eu acredito que aquilo é injustiça. E aí eu acredito que aquilo é abandono. Quando alguém me conta, eu brinco, né? Meu filho tem 9 anos. Se eu não dissesse pra ele que quadro é quadro, tivesse dito pra ele que quadro era bola, ele ia acreditar que era bola. Eu dei o significado pra ele. Nós damos o significado pra criança. E quando você acredita naquele significado, aquilo começa a ser pra você. Aquilo é teu. Então, injustiça não é problema, humilhação não é problema. Fui humilhada, sim, não. A sensação e o significado daquilo você colocou. Mas biologicamente, você não foi humilhada. Você liberou uma química e você vai buscar aquela química novamente. Você liberou uma química com a ferida e vai buscar de novo, entende? Perfeito. Por isso que não há nada de errado. Você só precisa saber onde buscar essa química. É o que você dá de importância àquilo, né? Porque a química vai ser liberada. Em algum lugar no seu corpo isso vai acontecer. Você só precisa entender onde você busca isso ou não. Ferida da humilhação, que eu não falei ainda, são os masoquistas. Eles acreditam que vai ter uma dor. Né? Eles precisam daquela dor. Né? E qual é o problema disso? Ele senta numa reunião, ele consegue antecipar o que vai dar certo ou não. Porque ele sabe onde está a dor. Ele busca aquela sensação. Olha. E aí eu digo, você tem que parar de ser assim. Isso é porque você está na ferida da humilhação. Ou eu digo para ele, muito bem, vamos sentar nessa reunião aqui, você vai olhar a nossa equipe e você vai ver quem que está em sofrimento ou não. O que é que vai funcionar ou não aqui. É uma maneira positiva da gente olhar a vida e não é romântica. A química é a mesma. Ele só vai concentrar em outro lugar. Olha, que coisa louca, né? Então, quando você vê o porquê, né? Aí você vai saber como lidar com aquilo. Você não trabalha o efeito. Não é só o efeito. O efeito é... eu preciso eliminar um comportamento. O comportamento é biológico. Estímulo e resposta. Você vai estimular da maneira certa para responder da maneira certa. Por isso, tantos movimentos hoje motivacionais. Né? A gente aprende tantas técnicas. A neurociência é nova. A gente ainda está estudando isso. Né? Então, quantas técnicas dizem para que a gente possa estimular esse cérebro para ele se comportar daquela maneira, para você performar de tal maneira. Mas a biologia do seu corpo é antiga. Ela já existe há muito tempo. E você vai procurar corresponder que o seu corpo fique vivo. Sobrevivência. A gente só não está entendendo. Quando a gente passar a entender, quando você se entende, fica mais leve. O que eu percebo nos meus mentorados é exatamente isso. Então, pessoas que antes, por exemplo, não conseguiam se posicionar. Porque acreditavam que tinham sido abandonadas. Então passa uma vida inteira, 40 e tantos anos, cuidando de uma ferida de abandono. Mas quando você entende que você é um excelente cuidador, opa, toma seu lugar, vem para sua energia de base e vai cuidar de alguém. Quando a pessoa que tem algum desses traumas, né, ou humilhação, ou traição, ou abandono, não sei, e projeta no outro, você não vai conseguir, você não sei... Sempre, né? Sempre. Sendo que a outra não tá nem ouvindo a pessoa, né? Mas aquilo incomoda ele, você não me ouve, você não, sabe? Ele ou ela. Que eu já vi isso. E geralmente combina, viu? Combina como? Geralmente o abandonado, ele busca o rejeitado, combina as feridas. Combina. É muito interessante isso. Por que ele tá fazendo isso, essa projeção? Porque não se conhece. Precisa liberar novamente a mesma química. Tá buscando a mesma sensação. Relacionamento. Quer ver briga e a pessoa vai embora. Pronto, me abandonou novamente. Porque o comportamento, ele é estímulo. Você vai estimular até que você possa sentir aquilo. Aí começa a estimular no outro e geralmente vai... Sim. Eu brinco, vejo muito isso, né? Então o abandonado, ele vai procurar alguém que é rejeitado, porque quando o abandonado começa a acusar a pessoa que é rejeitada, o que ela faz? Tá me rejeitando, eu vou embora. Casou. Que coisa louca, menina! Tá casado essa relação aqui, nunca ela vai deixar de existir, porque um tá cuidando da ferida do outro. Agora, quando eles entendem isso, quando você tá entendendo, você tá projetando no outro a necessidade de vida que você tem, você fala, peraí, sou eu aqui que estou precisando nesse momento me sentir abandonado. Deixa eu fazer um outro movimento. Deixa eu fazer um movimento de cuidar de alguém. Sim. Né? Ou cuida de mim por um tempo, porque eu agora estou precisando disso. De cuidado. Só cuidado. Então, eu preciso sentir o quê? O escapista, eu preciso sentir variedade, que é o rejeitado. Busquei uma variedade. Aí eu saio, volto. Agora, o sentimento de rejeitado é por quê? Existem várias maneiras, né? Porque a gente não tem ideia.
Veja, rejeição é um significado, abandono é um significado. A gente podia dar qualquer nome. Sim. Qualquer nome. Mas a pessoa que se sente rejeitada é o quê? Porque... Ela precisa de variedade, não é? Na verdade, não é rejeição, é variedade. Eu preciso entrar e sair. Aquela mãe, na gestação, precisava de variedade na relação. O pai chegava, o pai saía, a mãe queria, né? A avó, alguém não tá querendo naquele momento. Sim. Aquela mãe tá pensando em ser aprovada. Ela precisa dessa variedade, aprovação. Ou, quando eu tô variando com você, você me aceita? E aí, esse bebê tá procurando o quê? A mesma sensação. Mas não é... A gente podia dar milhões de nomes. Sim. A gente que deu esse nome estranho aí. Deus não errou no projeto. Menina, é Pensa tudo assim, biológico, tudo né? biológico. Se a pessoa rejeitada precisa de variedade, ela consegue fazer o quê? Entrar em vários movimentos, certo? Ela precisa de uma aprovação. Ou seja, ela vai fazer o melhor que pode para porque... Você acha que é um erro? Não existe erro. Ah, mas Fer, o excesso é um erro. Sim, porque nós não estamos disponíveis para olhar para nossa verdade. Nem sentir a gente consegue. Né? Você tem sede, mas você come. Mas é sede. Nem sentir a gente para sentir. E agora não pode. Por quê? Porque tem que performar. Você não pode sentir raiva, você não pode sentir tristeza, você não pode nada, não é verdade? Afinal de contas... Né? E aí pronto. Se eu não sinto, o corpo vai compensar. Em algum lugar vai buscar. Né? Vai. É porque pra mim você é doutora da ciência do eu, entendeu? Tá tudo bem. Fernanda, me conte uma coisa. Câncer é uma coisa que chama muita atenção aos estudiosos. Sim. E eu lembro que minha mãe falava de uma professora dela. Ela disse, a minha professora Vera, acho que era Vera Rocha, não lembro. Ela diz que as pessoas adoecem o corpo por causa de mágoa, de raiva, falta de perdão, etc. E a gente vê que realmente é por causa disso. E eu já trouxe até uma vez isso aqui, da mãe de uma amiga minha que tinha um nódulo no pescoço porque ela tinha ressentimento da cunhada dela. E quando ela me falou aquilo, anos depois que eu fui entender, elas se perdoaram depois de anos. E o corpo? Mudou. E olha que louco. Ela carregava uma coisa de uma ação da cunhada que a cunhada não fez por mal. Sim. Só que ela trouxe aquilo que você falou. Como a se ela tivesse... dela. A experiência dela, não sei se foi de abandono, se foi de rejeição, não sei. Criou alguma informação ali, que é o processo biológico dela. Menina. E a programante biológica dela faz com que a célula dela faça o quê? Crie mais, por isso o nódulo. Veja, eu tive uma paciente, olha que esse caso é muito interessante. No começo da pandemia, ela me procurou com 44 anos, câncer de mama. Eu vou dizer isso. Aquela paciente foi assim. Todos os pacientes, todos nós temos uma maneira de funcionar. Então, aquela paciente foi assim. Sim. Quando ela estava no primeiro ano de casamento dela, o marido dela se matou na frente dela. Aff, Maria. Então, vamos combinar que é uma cena trágica, né? Atípica, né? Atípica. A mama, ela é feita para quê? Para alimentar. A erotização da mama é nossa. Né? Mas os tecidos mamários, quando você está entendendo que a sua prole ou alguém que você ama muito está em risco, os dutos liberam o quê? Para mamar. Porque assim eu salvo você. Só que o marido dela estava indo a óbito. Ele estava em depressão, é isso? O caso a gente, né? Não sabe. Mas ainda que ele tivesse ali, aos 22 anos dela, ele não ia mamar, certo? Né? Vamos lá contar que ele tivesse 22, 24. Eles tinham 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. No primeiro ano de casamento, ele acaba cometendo isso. Os dutos mamários dela liberam mais célula, porque tem que salvar alguém. Só que não deu. E o corpo está num trauma. Com 44 anos, ela descobre um câncer de mama. Nossa. Porque aquelas células naquele trauma produziram mais. E ela não sabia. E isso, não, a gente não sabe, né? Porque é um estado do teu corpo. Porque por mais que ela fizesse a ultrassom e a mamografia anual, não apareceria. Não apareceria. Se chama doença fria e doença quente. É um outro, né, um movimento um pouquinho mais profundo. Então, quando tá nessa fria, porque tá no estado de defesa do corpo ainda. Ela vai processar aquelas informações. E só quando ela passar novamente por esse gatilho, é que ela vai entender que ela tá com câncer. E aí... Como foi que aconteceu? Pandemia, estamos em risco novamente, as pessoas que eu amo vão falecer e ela vai descobrir que ela está com câncer. Mas onde está a programante do câncer? Aos 22 anos. No trauma que ela passa com o marido. E quando ela faz todo esse trabalho de entender ela chegou a ter filho, e perdoar e todas essas questões que acontecem, o câncer dela entra em remissão. Por quê? Porque o corpo não precisa mais conflitar ou salvar ela daquilo
que ela acredita que ela tá passando. Fer, é assim com todo mundo? Não. Foi assim com ela. Todas as pessoas que têm câncer não precisam mais procurar um hospital de forma nenhuma. Continue o seu tratamento. Sim. Uma coisa é a gente trabalhar efeito, a outra é a causa. Fer, quer dizer que você precisa trabalhar a causa para poder, né, curar de um câncer? A minha pergunta sempre vai ser, quem pode dizer onde está a cura? A cura pode ser apenas uma concordância e você continuar com o câncer. A cura pode ser apenas você entender que a cunhada não fez nada e você continuar com o câncer. Né? Não é sobre eliminar um sintoma, é sobre trabalhar a causa dele. Entende? Então, cura não é exatamente quando você elimina. Meu pai faleceu. Né? Faleceu e olhando para mim ele disse, eu não aguento mais. E foi de idade? Eu? E uma soma de sintomas, né, que acabaram levando ele para esse lugar. Mas quem sou eu para dizer para ele aguente firme? A escolha era dele, totalmente dele. Aquele corpo, naquele momento, escolheu passar por isso. E quem é que disse ali não havia uma cura? Ninguém pode dizer. Talvez essa tenha sido a maneira que ele entendeu de se curar de N dores que ele tinha com relação à vida. Eu acho, Fátima, que a gente é muito arrogante quando a gente diz que só está curado ou só se libertou quando está de acordo com o que eu espero. É um certo egoísmo. Falo assim, né? Existe um ditado que diz feridas, só existe uma ferida no seu corpo para fazer o quê? Entrar luz. Quando você tem algo aberto, entra luz em você. Mas quando você fecha aquilo, a luz deixa de entrar. Então, será que realmente há um problema? Porque você precisa receber luz muitas vezes de onde você não está percebendo que devia entrar. Ou até deixar ser cuidada, né? Deixa, tá tudo bem. Isso ajudou bastante. Não tem nada de errado com a gente. Mas a gente quer eliminar. Então, o sintoma, a patologia ou o próprio câncer, ele vem com uma informação. Lembra? As células podem reproduzir mais, deixar de reproduzir, né? Ela pode começar, então, a entrar numa desvalorização ou pode tensionar. Tá tudo bem. Ai, Fer, sei lá, não consigo mais movimentar meu pé. Por quê? Porque teve uma informação, o caso da sua amiga, teve uma informação. Quando os meus tecidos, né, principalmente da cervical, eles entram num conflito, é algo que ela me fez, eu não dou conta do que eu recebo, eu entro num conflito, eu crio uma informação ali. E eu vou chamar isso de nódulo. Até que eu entenda que essa informação pode ir embora. Tá tudo bem entre eu e minha cunhada. E o nódulo pode se resolver. Olha que coisa, né? E eu percebi isso, né? Esse negócio A Cura pelo Perdão. Tem um livro da... Esqueci agora Joyce o nome dela. Não é da... Não, é... Meu Deus. Damares, é? Acho que é Damares, não que ela é apresentadora do programa de família da TV Novo Tempo. E ela também teve algumas feridas e ela traz muito isso no livro. O quanto realmente o perdão liberta. Muito. Porque você vai trabalhando na sua memória, né? Botando várias coisas ruins, porque eu acho que a palavra já diz, né? Tanto ruim quanto o que é bom, o que é ruim, se você alimenta. Então é por isso o alimento é seu. É por isso que fala assim, você às vezes é muito otimista. Eu digo assim, realmente, às vezes eu sou otimista demais. Mas concordância com a vida. É uma concordância gratidão, com a vida, né? Exato. A vida se apresenta. E do jeito que ela se apresentar, vai fazer diferença para quem? Para você. Você pode não receber. Você pode dizer, isso aqui eu não aceito, eu não permito. Mas isso não deixou de acontecer. Esse é o nosso espaço, então, de você reconhecer. Não vai deixar de acontecer porque você permite ou não. Vai acontecer. A maneira que você recebe isso tem toda a sua estrutura, é óbvio, né? Sim. Mas vai fazer com que você tenha mais flexibilidade ou não na vida depois. O que eu falo sobre perdão em consultório? Isso é bom, e falo muito isso na mentoria. Perdão é expectativa, né? Porque quando eu consigo olhar para você de uma forma humana, eu sei que assim como eu, você só está fazendo o teu melhor. E embora o que você faça me machuque algumas vezes, você não tem a intenção de me machucar. Mas eu posso ocupar um lugar de vítima e ficar aqui olhando pra você dizendo, puxa vida, você tá vendo o que você tá fazendo comigo? E não te perdoo, porque afinal de contas, vítima é um papel. E eu fico neste lugar triangulando com você, vou procurar um salvador. Mas eu posso olhar pra você e dizer, puxa vida, a Fátima, assim como eu, está fazendo com a vida, com o sistema dela, com as questões dela. E por alguma razão, neste momento, o que ela faz me traz informações que precisam ser tratadas em mim. Então eu não tenho nem que te perdoar. Nem isso eu preciso. Eu olho pra você sem expectativa.
e trabalho comigo. Sinto muito porque eu criei expectativas com você. Gostaria que fosse diferente. Mas isso é uma questão minha. Então essa ferida é minha, esse comportamento é meu, essa programante é minha, esse trauma é meu. Eu assumo o lugar de responsável pela minha vida. Deixo de deixar você controlar o que eu tô sentindo. Esse é o lugar. Então, você é a favor ou contra o perdão? Eu trabalho um passo antes. Se você já criou trauma, vamos fazer perdão mesmo. Mas se você conseguir olhar para outra pessoa com humanidade, você nem vai criar expectativa. Você vai simplesmente dizer, caramba, deve estar difícil ali. Deve estar difícil. E por isso, esse comportamento. Ela tem as feridas dela. Então, eu trabalho exatamente isso. O que é que te faz acreditar que você precisa perdoar alguém? Vamos trabalhar essa expectativa? Vamos olhar para isso? Como você gostaria que essa pessoa fosse? E ela pode ser dessa forma? Se ela não puder, você está construindo uma história para justificar o seu comportamento. Vamos cuidar do seu comportamento. É aqui que a gente consegue trabalhar. Lá não. Então, a carta do perdão dá um reconhecimento de que você estava esperando demais. Mas se ainda assim você não conseguir trabalhar a sua expectativa, amanhã ou depois você cria outra pessoa para querer perdoar. Olha, que coisa louca. Mas quando a pessoa reconhece que fez um mal a alguém? Aí um outro lugar, né? Olha, eu acreditei... Te magoei. Isso, acreditei que você podia ser de outra maneira e acabei te ferindo por uma questão minha de novo. Sim. Né? E aí eu vou reconhecer por que eu queria que você tivesse feito de outra maneira. Por que eu te machuquei? Por que, sei lá, eu menti, traí, fiz alguma coisa com você? Qual papel a gente representava aqui nessa relação? Então, vítima, perseguidor, né? A gente fala muito sobre isso, né? Quem é você? Um perseguidor, uma vítima? Ou você é um herói dessa relação? Porque você está triangulando. Nessa triangulação, você vai ocupar um papel. E às vezes você vai ser, sim, um vilão daquela história. Então, reconheça, mas exatamente nesse lugar. O que eu gostaria que tivesse sido diferente, por isso eu te feri. Interessante. Isso é interessante. Ninguém faz nada pra ninguém, honestamente, né? Mas o mundo é feito de relações. Só existe eu porque o outro tá aqui. Mas o outro é uma projeção da minha expectativa. E quando eu assumo o controle disso, muitas das relações podem mudar. Podem melhorar, né? Muito. Tudo parte do eu, né? Do eu. Por isso a ciência do eu. A singularidade. Eu olho para o mundo dessa forma. Vamos lá, a lateralidade. Se você é uma pessoa que cuida do ninho e não compreende que algumas pessoas não, que elas são feitas para poder ir, você vai achar que tá todo mundo errado. Porque, gente, não cuida. Não é que não cuida. Na biologia, essa pessoa precisa ser assim e você precisa ser de outra maneira. Olha só que bonito quando você respeita isso. Já falo que em casal já elimina um monte de conflito. Porque tem mulheres que nasceram para ir para a trincheira mesmo, elas vão para a rua, elas querem fazer aquilo, elas estão ótimas. E homens que nasceram para cuidar do que está dentro de casa, mas a energia masculina e feminina, uma coisa não envolve a outra. Ele pode sim estar trabalhando fora, mas o dinheiro que tem é para ele cuidar de um recurso interno, da casa dele, do negócio dele, porque é a energia de base dele. Quando você olha para isso e fala, gente, era isso? Ele não é preguiçoso, ou ele não está deixando de viajar porque, não, é da natureza dele. Ou vice-versa, vamos colocar, então, né, inverter o papel. Talvez seja uma mulher que precisa ficar no ninho, e é um homem que precisa ir para a rua, e precisa ir para a trincheira, precisa estar o tempo todo em movimento externo. Opa, ela não é uma mulher preguiçosa, é da natureza dela, da biologia dela ser assim. E aí aprofundamos mais. E se for falar de perfil psicológico? Perfil psicológico não é a mesma coisa que análise comportamental. Comportamento é estímulo. Essa pessoa é extrovertida, porque ela está sendo estimulada. Essa pessoa é dominante, porque ela está sendo estimulada ali naquele momento. Precisa dominar. Eu, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu me tornei, então, dominante. Eu precisava dominar aquele espaço. Aquela criança precisava de mim. Mas, na minha biologia, eu sou completamente introspectiva. Eu tô aqui conversando com você, quando acabar eu vou pra casa e fico quietinha. Falar, nossa, Deus, não tenho que falar com ninguém, vou ficar uns 2 dias sem ter que falar com ninguém. Sim. É da minha natureza, mas é da minha natureza. Tem gente que não, que já nasce extrovertido. Você olha pro bebê no berço, ele tá brincando com qualquer coisa que tá lá, nasceu assim. Isso a própria genotipia dessa criança faz ela ser assim. Nasce com mais genes assim, ou menos genes assim. E aí você tem um casal. Um é extrovertido, o outro é introvertido. O extrovertido acorda de mau humor. Você fala, não pode. Sim. Porque ele não trocou com ninguém por 8 horas, ele não falou com ninguém por 8 horas, ele precisa de contato. E você acredita que ele precisa do silêncio de manhã. O extrovertido precisa de contato. Ele precisa conversar com alguém. E ele tá de mau humor. E o introvertido precisa conversar com alguém?
E não quer nem papo. Interessante. E aí tem um mal-humorado aqui e um outro em silêncio ali. Tem alguma coisa errada com eles? É da biologia deles. Um precisa colocar uma música porque ele precisa trocar e o outro precisa de silêncio. Tá tudo bem. Você vê, interessante isso, porque eu sempre fui mais extrovertida, meu marido é ótimo, ele em qualquer lugar que ele entra conversa, mas ele é muito mais introspectivo. E ele gosta de estudar, porque homem só faz uma coisa de cada vez, mas ele consegue estudar ouvindo algum vídeo. Eu já não. Pronto. Eu, quando estou trabalhando, se tiver muito é um louvor, mas se eu tiver em vídeo, é só eu e o que eu estou fazendo ali, porque eu tenho que dar atenção àquilo, porque aquilo está me atrapalhando. É a troca. O extrovertido troca. Com 10? Não. Você pode entrar numa roda de 10, você vai trocar com um, com outro, com outro, com outro, com outro. O introvertido não tem troca. Ele só está sendo estimulado. Eu sou introvertida. Não tem troca comigo. Assim. Eu vou sentar com uma pessoa, eu vou conversar com ela por estímulo. Mas se não tiver ninguém conversando comigo, tiver num grupo onde tiver 100 pessoas, eu vou ficar lá com 100, ninguém vai falar nada com ninguém. É impressionante. Mas é da biologia. E ainda Que pra ajudar, barato. a minha lateralidade é direita. Então eu já sou introvertida e sou pra dentro. Imagina como é que não é, né? Que se não coisa... tiver estímulo, amiga, eu não... Eu extrovertido Se ele for de lateralidade esquerda, se for direita, que daí... sendo mulher, extrovertida mulher, com a... Vai cuidar do ninho. É a mãe que faz a festa pra criança dentro de casa, não é nem no buffet. Vai todo mundo fazer aqui a festinha em casa, porque aí todo mundo vem, sabe assim? Ela vai trocar, mas ela vai trocar pra dentro. Dá certo. Você vê, meu aniversário é sexta-feira, né? Que gostoso. E sábado eu inventei de reunir alguns primos e amigos. Então eu gosto desse movimento de ver família. Então meu irmão tá vindo de Manaus, só ele não vai vir com a família, pra gente se ver. Porque eu acho que é isso, né? A vida realmente, ela tá passando muito rápido. E eu acho casa, que são né? essas memórias que fazem a diferença. Eu vou ter o quê? Eu acho que uns 5 amigos diferentes, mas a maioria é família. Vai ser uma coisa bem íntima. Sim. E depende do pequena. teu perfil todo, né? Existem vários movimentos pra gente analisar. Eu falei só dessa maneira com que você olha pro mundo, com que você troca, mas existem maneiras que você decide, que também tem a ver com o teu perfil, maneiras com que você sente, que também tem a ver com o seu perfil, a maneira que você vai planejar a vida, que também tem a ver com o seu perfil. E mudou muito, viu, dos 20 pra cá? Hoje eu sou muito mais eu e meu marido, somos nós dois para viajar, vou para os eventos, mas quando eu tô lá no meu cantinho. É interessante, eu sou extrovertida, mas gosto. Sim, da sua casa, porque aí é a lateralidade. Né? Eu preciso do meu ninho. Mas você mudou muito porque você tem o teu histórico dos 10 anos, né? Então aquilo ali é um programante muito forte para você. Com a perda do meu pai? O pai, essa dança, né, dentro de casa, ela dá pra você uma programante exatamente como você é. Ó, até aqui eu consigo cuidar de todo mundo, daqui pra lá eu preciso... E tá tudo cuidar bem. de mim. E isso não me causa mais sofrimento nenhum. Dor de cabeça, nada disso. Então, eu entendo. Não posso, eu só posso estar horário. Então, ninguém cobra mais. Não vai cobrar porque eu só vou dar esse e acabou, entendeu? Mas porque você tá na energia de base, né? Se você fosse uma mulher pra fora... Nunca que você ia conseguir ficar em casa agora. Ainda que você tivesse resolvido tudo, você ia precisar ficar pra fora. Sim. Senão você ia adoecer. Interessante. Então, você vê, né? Quando a gente é jovem, acho que jovem, né? Eu gostava de nada. Eu sou zero. Vou pro meu culto no sábado, tô com meu marido, a gente faz umas coisas, gosto de ir em restaurante. Agora você veja, quando às vezes encontro com um casal de amigos, que é muito raro, que a gente geralmente faz as coisas sozinho, né? Então, ele é mais introspectivo, é interessante, né? Com o marido da menina, mas a gente, porque eu acolho mesmo, eu tô ali com a minha amiga, eu tô conversando, ele, vocês tanto conversam, porque os homens estão com pouca coisa pra falar. Deixa a gente aqui. É interessante, viu? Eu sento na mesa, se não estiver falando, eu não vou falar também. É incrível. Mas, e justamente, parece que, e por comunicar, ela não tá por gostando. ser mentora, parece que não. Na verdade, eu tô tão no sentir, e aí tem as outras letrinhas, né? Sim. Eu sou tão do sentir que eu tô aqui com você. A maneira como você respira, que você tá falando, que você tá interagindo, eu tô sentindo, eu tô percebendo, mas fica comigo a informação. A menos que você peça alguma coisa, eu vou te falar, senão eu vou ficar bem quietinha. É aqui. Observadora. Então. É da natureza, né? É da natureza mesmo. Eu respeito muito esse aspecto biológico. O seu é o do ninho também? Eu o direito? Sou do ninho. O do ninho introspectiva. Eu sou do ninho, completamente pra dentro. E eu tenho um filho superdotado, extrovertido. Imagine, vai ter que ir pra tudo que é canto. O mundo dele é fora, ele acontece externamente, aí é super bacana, porque eu tenho que aprender o tempo todo a lidar com a necessidade dele, né? Que além de ser de troca, ele precisa de mais, de enriquecimento.
Porque uma coisa é ele ter nascido assim, outra coisa é se eu não estimular esse potencial dele, o potencial herdado não é a mesma coisa que o potencial manifesto, né? Perfeito. Então ele herdou isso, eu preciso estimular para ele manifestar. Então eu tô o tempo todo, e é muito bom porque... Sorte é dele, né? A minha, porque ele nasceu acadêmico, então ele gosta de estudar. Olha, que O negócio barato. dele é conhecimento. É CDF. Não tanto, porque existe uma questão Sim. da neurodivergência que cai nesse estereótipo, né, de que a criança superdotada, ele precisa ser um CDF. Ainda que ele seja acadêmico, ele é curioso, que é diferente. E você deixa ele ser criança, que é importante, né? O mais importante para mim é isso, né? Vai haver a fase onde ele vai ser um adolescente, vai haver a fase do adulto. E ainda que exista uma assincronia, porque existe uma assincronia no corpo dele, né? Então ele tem 9, mas muitas vezes ele tem lá, ele desregula como um comportamento de 12 para 13 anos, os pensamentos dele são diferentes, né? Ele tem nível de necessidades diferentes e julgamentos diferentes. Olha que uma criança de 9, ela nem sabe o que está acontecendo. O meu com 9 anos, observa. Enfim, né? Era minha irmã com 10, ela percebia tudo, eu não tava nem aí. Então, porque é o jeitinho. Eu acho que é por isso que eu era mais feliz, assim. Aí você, a Fátima não se estressa com nada, isso foi até a fase pós-adolescência. Porque não adianta, eu não vou resolver. Então, o que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso, eu não vou sofrer. Então, foi uma proteção pra mim, né? Super, sim, a gente. Inconsciente, viu? Que bom, né? Que bom. O segundo não vai mesmo se preocupar, gente. Eu também sou a segunda, então a gente não se preocupa mesmo. Minha irmã mais velha é uma coisa assim que ela tá o tempo todo tentando prever o que vai acontecer. Eu falo, sofre, né? O que vai acontecer? Se você vai controlar ou não isso? Não. A menos que aquilo se apresente na sua frente. E ainda assim, talvez você consiga não controlar, hein? Coisa louca. Porque, né, a vida é assim. Mas na cabecinha dele, precisa ter sentido todas as coisas. E se não tiver sentido, ele vai questionar até que ele se convença de que é aquela maneira. Pronto, já deu minha resposta e tá ótimo. Ó, e pra encerrar o último bloco, gente, tá bom demais. Se pudesse, era 2 horas que a gente nem sente. Então, não sai daí. Próximo bloco tá chegando. A gente volta já. Estamos aqui de volta, gente, no nosso último bloco. Eu com Fernanda Morales, ela que é especialista em gente, terapeuta integrativa e mentora da ciência do eu. Então, se você chegou aqui agora, volta de novo para ver toda a história, tá? Do meu livro, que eu sou uma das coautoras do Os Improváveis, que Geraldo Rufino foi organizador e a publicadora é a editora Gente. E aí eu já vou entrar não só na terapeuta, ela também é escritora, ela participou dessa obra coletiva também, com Luiz Fernando Garcia, que é especialista também em neurociência e tal. Ela tá falando aqui, gente, interessante, o capítulo dela é o 2, Transborde sua singularidade. Então nos conte, o que é que você fala, que eu já li, mas tipo, o que é que você fala nesse capítulo para quem está nos ouvindo? Esse capítulo é um capítulo bem íntimo, né? Esse livro, ele traz esse lugar de fora da curva, que é exatamente isso, né? O que nós somos capazes de fazer além do que a vida espera de nós, né? Eu conto aqui que com 35 para 36 anos eu tenho uma primeira falência, eu vou à falência mesmo, eu estou grávida neste tempo. Eu tinha uma agência de eventos em um hotel e vou à falência. Aqui ou em Curitiba? Em Curitiba, tudo no Paraná. Embora a minha agência tivesse filial em Salvador, eu tinha uma filial em Salvador e uma em Santa Catarina. Mas a nossa base era no Paraná. E eu entro numa falência, tô grávida e um dos meus bebês não nasce. Não desenvolveu o coraçãozinho. E Fátima, você pode chamar do que você quiser, tá? Eu chamo de inteligência interna. Sim. Mas você vai chamar do que você quiser. E eu geralmente não entro em conflito. Sim. Mas eu estava num choro, amamentando o meu filho, chorando. Eu tinha muito leite para as 2 crianças. E eu coloquei ele na cama, ele dormiu e eu falava, o que é que eu vou fazer, Senhor? O que eu faço com isso, né? Tá quebrando, tudo tá falindo, eu tenho um bebê para criar. E eu escutei no meu ouvido que eu devia estudar naturopatia. E eu nem sabia que diacho era isso, porque eu era mulher das planilhas, do evento, da produção. A locomotiva, né? Tem um Google, o que é naturopatia. E aí o algoritmo maravilhoso já me passa o que é e o curso que começa em 2 dias depois. E quando eu olho para aquilo, eu falei, esqueça, não tenho dinheiro para fazer esse investimento agora. O dinheiro que eu tenho é para outras prioridades. Não vou fazer. E naquela tarde uma pessoa me procura no WhatsApp. Eu tinha muito equipamento de sonorização na agência. E ele me procura perguntando se eu ainda tinha X mesa para vender.
Olha que bem. Aí eu falei, mas qual mesa você quer? Ele falou, quantas você tem? Eu falei, eu tenho 16. Eu falei, posso ver? Eu tava no puerpério, então a gente já fica, né? Eu falei, pode ver, vai no barracão. Nem me preocupei com segurança, nem nada. Mas o resumo é que no dia seguinte eu tinha o valor do curso 2 vezes. Eu entendi. Você vai. Porque o meu bloqueio era o financeiro. Eu contei essa narrativa, né? Aí Deus foi providenciou. É isso, então tá bom, tá aqui, pronto. Fui lá e entrei no curso, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu que eu não entendia nada do que era aquilo, né? Todo mundo falando de terapia integrativa, de hidro, de... Que é isso? Mas fui. Em menos de 8 meses eu já estava atendendo no Paraná. Eram 2 anos naquela época para se formar, quase 60 terapias integrativas. E eu já estava atendendo no Paraná. Comecei a atender em Minas, aqui em São Paulo e em Santa Catarina. De que jeito? Nunca vendi meu trabalho, não sei como aquilo aconteceu até hoje, né? Se a gente tiver que falar de uma forma racional e cognitiva. Racional, sim, mas cognitiva, né? Mas espiritual era exatamente isso. Então, eu comecei a atender e aquilo foi ficando, graças a Deus, né? Muito bom. Fui atender dentro de hospital, de clínica. E aí surge todo esse meu movimento das terapias integrativas. Nesse tempo, eu conheci a medicina germânica e aprofundei, que era onde eu precisava entender o que aconteceu comigo. O que aconteceu com a minha vida, né? Porque eu quebrei, ok, não tinha gestão, mas o que aconteceu dos meus bebês, o que acontecia com o meu corpo, e aí eu fui entendendo de uma forma muito bonita que não tinha nada de errado. E por isso o meu movimento é esse, não tem nada de errado com o que está acontecendo, não tem nada de errado com você, ainda que você não entenda agora, isso vai depois te levar para um lugar melhor. E eu fiz disso, daquela dor toda, o que eu tenho hoje, né? Então a ciência do eu que movimenta as pessoas, o meu movimento em consultórios, eu atendo muito médico mesmo, graças a Deus a gente consegue somar com as equipes e trazer, porque existe o olhar então da medicina newtoniana e existe o olhar da medicina germânica, a gente consegue somar, né? Um tá trabalhando, então o efeito, a gente vai olhar, então por que essa... Você conheceu tudo no curso? A maioria das pessoas na vida. Então atendia um que me indicava para o outro, acabei indo para o hospital, do hospital acabei conhecendo aquelas equipes e a gente foi somando e assim, a vida foi se colocando disponível para mim. Não existe... Não, a germânica, você conheceu naquele primeiro curso, sim, foi? Sim, a germânica sim. As pessoas já começaram a falar. Sim, Para entender o transgeracional, eu falei, mas o que é isso, né? Eu preciso entender que negócio é esse de transgeracional. Aí, aquela coisa da pesquisa, lá vou eu pesquisar e conheci a medicina germânica e fui estudar. Na minha época, tinha pouquíssimos profissionais, eu fiz no Instituto Salgado, que é no interior do Paraná, não tinha gente assim. Depois tinha uma especialista muito legal aqui em Ribeirão, que também me deu aula, eu fui entender então no toque, como fazer essas liberações, e a vida seguiu adiante dessa forma. Não tem como explicar lógica. Mas eu sigo realmente servindo a vida. Eu não tenho briga com Deus, eu não tenho briga com que aquilo se apresenta. Eu confio nisso, sabe? A vida não tem erro para você, nada do que se apresenta é ruim e eu vou indo. Eu realmente sou uma confiante na vida. E aí pronto, eu atendi até 2022 em consultório. No meio da pandemia era muita demanda. As pessoas ficaram muito preocupadas. A gente não entende vírus da mesma forma que a medicina newtoniana, então existem outras programantes para um vírus se desenvolver e eu fui tratar isso com as pessoas, mas o meu pequeno estava com 4 anos e eu precisava diminuir um pouco, desacelerar, e foi muita demanda nessa época. Quando eu parei, naquele mês eu estava com 800 pacientes para atender e eu precisei tomar uma decisão. Como é, menina? Sim, precisava tomar uma decisão. Isso por mês? Era muita assim, coisa, né? Era, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas você fazia o quê? 1 a 1? 1 a 1. E o seu eu, menina, como é que fica? Assim, então, é isso. Quando você está servindo a vida, e de fato, isso não estou romantizando, porque eu tinha lá os meus dias de descanso. Sim. Você não sente dor. Você entende que o que você está fazendo... É servir, né? É servir. Quantas vezes eu tinha um paciente de esquizofrenia no interior de Minas, e às vezes eu falava, hoje é a minha última vez, eu vou fazer mais essa viagem, gente, é 1000 quilômetros, eu fico muito longe de casa, e é avião, e é ônibus, e é não sei o quê, porque lá você precisava chegar até o aeroporto e não tinha como ir se não fosse de ônibus. E eu chegava lá, e ele me olhava e falava, esse mês não precisei tomar tanto medicamento. Olha, eu consegui atravessar a rua sozinho. Glória a Deus, né? Olha. É o sentido, né? Aí você fala, quer saber? Não é o meu cansaço. Tem um lugar aqui me convidando a cuidar de alguém. E eu sou cristã e eu sei que ele tem um propósito com aquela vida que tá ali. E se ele me colocou lá,
Que egoísmo era esse meu de cansaço para voltar para casa? Que cansaço é esse? Né? Até que quando eu parei de ir, ele já estava bem, esse moço, enfim, se integrou novamente. Que bom. São 6 irmãs e mais ele, e as irmãs me contam até hoje que ele está inserido, que ele já, depois 22... Era adolescente, não? Não, já, maduro já 52 anos. Ele já estava namorando depois no final, então arrumou uma namoradinha, ou seja, ele se inseriu na sociedade novamente. Por entender que estava tudo bem, a gente podia cuidar daquele corpo, daquele comportamento, da maneira que era. Qual foi o caso, Fernanda, mais atípico, assim, que você já, sem nomes, isso aqui... Claro, nunca, jamais. Isso aqui a gente nem pergunta. Mas assim, que assim, mais atípico, que já aconteceu algumas vezes, porque eu acho que não tem um singular, que assim, nunca mais... Tem muita coisa. Né? Eu tive uma situação bem interessante, né? Que é bom você mostrar a causa e a solução que você deu para a pessoa entender que ela tem saída. Existem vários movimentos, né? Eu tive uma moça que me procurou com uma filha com TOD. Sabe o que é TOD? Transtorno do opositor? Pronto. A menina tinha 8 anos e tomava medicamento e eu nunca atendi criança sem tratar pai e mãe. Criança não tem problema. Criança faz para salvar pai e mãe. Então, quando essa mãe me procura, eu disse para ela, bem, você vem pro tratamento, eu posso cuidar dela, senão. Então veio a mãe primeiro e me explicou a questão dela, é uma questão assim. Essa moça, aos 19 anos, então ela se torna garota de programa e engravida. E tem a mãe da menina? A mãe. E engravida, tem a primeira filha, ok. Engravida novamente, aborta, engravida novamente e tenta abortar essa criança 6 vezes e não consegue e mata a criança com 6 meses aos murros na barriga. Meu Deus! E a mãe dessa menina? Pronto. Óbvio, o bebê não nasce e depois vem a menina com transtorno de opositor. A de 8. Na de 8, é claro. Ela vem para corrigir todo aquele sistema. Só que neste tempo, esta mãe, quando a menina nasce, conhece uma pessoa e se interessa por direito. Então ela sai da área da prostituição e vai estudar direito. E se torna o quê? Agente na vara da família. Interessantíssimo. Quem salva ela? A criança. E aí ela vem trazer a criança, a gente vai para um processo, o dia que veio a criança, eu deitei a criança na maca, a criança ficou extremamente agitada? Muito agitada, até que ela começa a gritar. E eu disse, vem cá mãe, agora é com você. Isso aqui é do ventre, do seu, e você precisa cuidar dessa criança. E ela vai, acolhe a criança e chora, e perdão, até que a criança descansa na maca. Descansa, como se ela estivesse dormindo mesmo. Esse foi um dos casos mais marcantes. Eu cancelei toda a minha agenda do dia. E aí aquela criança descansa, aquela mãe chora, e é um momento que você realmente agradece e você entende o teu trabalho. Você fala, gente, não é cansaço físico. E qual foi a solução? Missão, qual foi a solução? Missão. A solução foi o perdão para aquela criança que carregava na memória do ventre toda aquela dor da mãe. Mas não foi ela que foi que apanhou na barriga? Não, mas o ventre é o mesmo. Olha que corpo, coisa. 3 traumas. O ventre é o mesmo. Então a criança não dava conta daquela dor. E ela não sabia do quê? Não sabia do quê. Quando a mãe vai perdoar, vai pedir perdão, vai se reconciliar com a vida, a criança, maravilhosa, a criança desenvolveu bem. Sei das notícias, né? Que coisa boa, escola, é bom, né? Acho que tem esse lugar, Fátima, de convite da vida, é muito mais do que cognitivo, sabe? E é muito mais do que a gente tentar rotular as pessoas. Perfeito. Ou julgar as pessoas. Existem razões para aquela moça fazer aquilo, nós não sabemos. Mas a vida talvez estivesse convidando ela para isso, para depois cuidar de outras famílias. Eu atendi um juiz uma vez que a mãe tentou abortar ele 7 vezes. E ele sobreviveu? Sim, tava lá, juiz sentado na minha frente. Coisa mais linda, não é? Porque a vida tinha um propósito com ele. A vida não depende de você, nem de mim. É um acordo entre vidas. Se a gente tivesse controle sobre a vida, mulheres que querem engravidar, engravidariam. A gente não tem esse controle. O que nós temos é a permissão da vida. Então esse homem nasceu.
Lindo, um juiz. Maravilhoso. Juiz da vara da família também. Olha, que barato. Por isso veio a gente depois. Olha, então tem cura, né, doutora? É porque não tem jeito. É porque quando eu falo da ciência do eu, pra mim você é doutora dessa área aí, né? Por mais que não tem mestrado, não tem doutorado, mas... Não tenho, não. Então pronto. Mas tem esse lugar, assim, a cura é justamente isso. A cura está no movimento da permissão. Por isso a redenção, né? Por isso render-se a quem você é. E aí sim você encontra a cura. Você percebe que o que você tem serve a vida. Não é você. Não é para servir você. É para servir algo que é muito maior. É o servir. Se a gente tivesse... Bem que eu tenho já, graças a Deus, que a gente está aqui para servir. Exatamente. Porque quando a gente entende assim, a gente não tem sofrimento. Zero sofrimento. Né? Zero. Você nunca sofreu, nunca se chateou, nunca se preocupou. Mentira, a gente vai. Mas como a gente lidar com isso, quando a gente lida com isso, que muda todo o jogo, né, Fernanda? Todo jogo. Servir é exatamente isso. A dor também serve. A dor é um convite. A dor é um convite para a vida. Não tem movimento ruim, né? Mas... E servir é esse lugar de abrir mão de muitas expectativas, né? Exatamente. Quando a gente entende esse lugar, a minha vida é assim. Eu não tenho medo de servir, nenhum. Fer, mas eu não devia fazer assim, né? Meu telefone grita, eu paro o que eu tô fazendo de madrugada. Se a gente entendesse esse lugar, Fátima, eu já salvei mãe. De cometer suicídio e matar as crianças. Meu Deus. Porque naquele momento, o meu telefone chamou. E eu ia entrar no banho. Meu telefone chamou, eu peguei o telefone. Ela falou, você pode falar comigo agora? Posso. E ali eu fiquei com ela por horas. Eu dentro do meu banheiro e ela dentro do banheiro dela, porque eu tava entrando no banho. Sim. E tá tudo bem, as crianças estão bem. Ela converteu até, ela batizou. Glória a Deus. Por quê? Porque naquele momento eu não tive preguiça de servir. Eu não fiquei pensando que no meu telefone ela não tinha direito de invadir e que eu não ia ceder o meu tempo para ela. Não era sobre mim. Perfeito. Servir não é sobre você. Servir é sobre estar disponível para a vida. Perfeito. E a vida chama em qualquer momento. Perfeito. Não é só para você. É isso. Então ela, graças a Deus que mandou você para falar com ela, que ela... Porque ela estava num surto. Certo? Nossa. Ela estava num conflito. Ela não queria mensagem e mensageiro. Ninguém elimina a própria vida porque quer se matar. Todo mundo nasceu para dar certo. Só que muitas vezes a mensagem é muito grande, a dor é muito grande, a ferida tá demais, o trauma tá demais e você se confunde com aquilo. Você acha que você é o trauma, você acha que você é a ferida, você acha que você é a mensagem. Mas não é. Você é o mensageiro da mensagem. E a gente extrai isso. Vamos olhar para a mensagem? O que ela está querendo trazer para você aqui? E você trabalha a mensagem. O mensageiro fica livre. Pode seguir adiante. Só que a gente, muitas vezes, não dá tempo de ouvir. A pessoa está dizendo para você ali na frente dela, eu sou rejeitado. Não, 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 você não é. Essa é uma mensagem. Né? Meu marido não quer. Não, não, não. Isso é uma mensagem. Né? O conflito financeiro é uma mensagem. Não tem nada a ver com você. A dívida não é você, a dívida é uma dívida, você é outra pessoa. Quem causa dívida também encontra a solução. Né? Quem tem dor também tem cura. Solução. Então, se a gente conseguisse extrair, tava tudo bem. Ninguém nasceu para se matar. A gente nasce para respirar. Qual a primeira coisa que a gente faz quando nasce? Respira. Porque a gente nasceu para estar vivo. Perfeito. Só confunde as mensagens. E eu já ouvi muita história, né? De pessoas que... eu acho bobagem a terapia. Eu digo, não é. Então, se você se sabota, é pior. Porque pode ser que a sua luz no túnel seja lá. De se ouvir. Sim. Entende? Sim. Então, assim, é importante. É um estereótipo, né? Criar... pra doido, não. É um estereótipo. Doida? Porque assim, ó. Toda vez que você estiver diante da sua solução, vai ter medo. Quanto mais perto da solução, mais medo. Porque por sobrevivência, pelas programantes até aqui, é melhor que você só esteja funcionando na sobrevivência. Mais perto da solução, mais vai tentar adiar. O seu corpo é sábio. E se você consegue respirar e entender que aquele medo faz parte do sucesso e do processo, porque o medo é o quê? É uma ferida que não foi olhada. O medo é exatamente esse lugar. Um trauma não cuidado, não visto de perto. Ai, Fer, né, eu tenho medo da mudança. Não. Você tem um trauma que não está sendo visto de perto. E você está perto de mudar. E por isso você tem medo. Não é da mudança, é o trauma.
Quando a gente cuida disso, todo o movimento fica mais flexível depois. Mas a gente dá o estereótipo de que a terapia é um problema. Não, acho excelente e recomendo para qualquer pessoa. A questão é até quando você fica na sobrevivência. Isso é que é o problema, né? Vamos agora ao nosso ping-pong. Roda VT. Estamos aqui então. Você responde com uma frase ou uma palavra, ok? Vamos lá. Uma palavra que define quem você é. Expansão. Eu sirvo com expansão, é isso. Isso é bom. De Paraná para São Paulo. E para o exterior também, né? Você atende o Brasil e o mundo todo, quem online, quiser. Né? Um ponto de virada na sua vida em uma frase. Permissão. O que significa ciência do eu para você? Render-se. Fantástico. Sintomas são? Convites. Sintomas são convites. Uma crença que você precisou desmontar para se reconstruir. Que não precisa ser forte o tempo todo. Bacana. Uma prática diária que muda tudo. Ouvir. Quando a dor bate você? Sente. Eu sinto. Para resolver só sentindo, né? Tem que sentir, gente. Ser líder, antes de tudo, é? Ser líder é servir. Não tem como você liderar ninguém se você não se conhece. Primeiro, né? É essa necessidade do autoconhecimento. E para se conhecer, você precisa servir. Perfeito. Senão não tem como. Perfeito. E que mensagem você deixa para quem está nos assistindo? Pode olhar para a câmera da verdade e dizer aquela pessoa que tem medo de buscar ajuda terapêutica. Que mensagem você deixa para essa pessoa buscar a ajuda necessária que realmente é a terapia? O medo de chegar na terapia é exatamente isso, né? Toda vez que você tem medo, você está perto da solução. Então, arrisque. Terapia não é um problema. Você não é um problema. Não existe nada de errado com você. A única maneira que acontece de erro é quando você acredita que precisa passar um bisturi no seu corpo e se eliminar. Então, o que eu digo sempre é autoconhecimento não é um processo de conserto. É um problema é um lugar de permissão. É um lugar de você revelar o que tem mais potente em você e que você só não está usando da maneira certa. Não tenha medo de saber quem você é. Você já é. Permita. Fantástico, Fernanda. Muito obrigada, querida. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seus negócios com seu esposo. E que você continue aí ajudando tantas vidas, né, a se conhecerem, né? E através de você, com certeza, conhece o Salvador. Amém, é isso. Né? Essa é a missão. Glória a Deus. Obrigada, viu? Então, vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica, seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.